Sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre Orelhas. Sou o Dr. Rafael Zatz, cirurgião especializado nas deformidades diversas de orelhas, e hoje eu quero trazer para vocês a macrotia, que é o diagnóstico quando a orelha está grande. Ela pode coexistir com a orelha proeminente, quando a orelha está afastada da cabeça. Ou seja, a orelha pode estar só afastada, a orelha pode ser só grande, ou a orelha pode ser grande e afastada. A correção ela pode ser feita de forma concomitante também. Então, primeiro vamos entender como a gente faz esse diagnóstico de macrotia. Muitas vezes o paciente chega aqui já com esse diagnóstico montado, porque ele percebeu que em fotos, principalmente fotos de semi-perfil ou fotos de perfil, as orelhas estão desproporcionais ao restante do corpo. Nas fotos de frente, você pode balizar isso muito bem vendo a altura do nariz. Quando ela passa acima aqui da base do nariz, no sulco da pálpebra, ela está além, ou quando ela vai abaixo da linha da base do nariz aqui, né? Quando ela está, principalmente o lóbulo, mais para baixo. Essa é a altura do terço médio, que é a parte central do rosto. Então a orelha tem que ser mais ou menos o tamanho do terço médio. E isso varia de acordo com as pessoas. Se você pega uma pessoa de 2 metros de altura ou uma de 1,50, o terço médio tem um comprimento diferente. Então fica muito difícil você conseguir centralizar em toda a sociedade um número cabalístico do tamanho da orelha. Tentaram fazer isso, alguns estudos falaram que essa distância do lóbulo até a porção superior, acima de 6,5 centímetros, é considerada orelha grande. E isso a gente usa na prática também, usa esse dado objetivo. Mas o que eu quero frisar para vocês é que o diagnóstico mais importante é o subjetivo, analisando o rosto do paciente. Principalmente porque, agora a gente vai entender essa segunda parte, a gente tem que ver qual parte está aumentada. Então, algumas vezes o comprimento total da orelha está abaixo dos 6,5, mas aqui no polo superior tem uma parte aumentada que faz uma aba, que aumenta, faz uma circunferência para cima, deixando a orelha até um pouco pontuda na visão lateral. Esse diagnóstico é de macrotia também. Apesar da orelha não estar totalmente grande, ela tem uma parte que está desproporcional ao restante. E para a gente analisar essa proporção, a gente separa a orelha em terços. A porção superior, a concha, que é o terço médio, e o lóbulo, que é a porção inferior, onde a gente coloca brinco, eventualmente até alargador. Essas partes elas têm que ser um pouco equivalentes, né? Então mais ou menos um terço, ou a concha, que é a porção central, um pouquinho maior que o resto. De largura, a orelha tem que ter mais ou menos 55%, 60% do comprimento. Só para vocês terem uma noção de como os dados objetivos existem, mas eles são trabalhados individualmente. Inclusive, essa é a chave de sucesso para correção. No consultório, eu analiso no exame físico, simulando na frente do espelho, a gente consegue fazer uma simulação manual de como seria a correção do tamanho do lóbulo. A gente consegue fazer um scan 3D, traz essa orelha aqui no computador e consegue editar ela para ver essa questão das proporções. E também trabalha fotos de outros pacientes, para o paciente primeiro entender qual porção da orelha está aumentada. Ah, doutor, entendi, agora está aumentado a parte superior e o lóbulo também, ou está aumentada a concha, e aí a gente vai para a segunda etapa, que é ver qual técnica vai beneficiar aquele paciente. Existem técnicas para o lóbulo, terço inferior, para a concha e para a parte superior. E elas podem ser combinadas, não as três juntas, por uma questão de segurança do procedimento. O sangue vem para a orelha, da base para a orelha. A orelha ela é projetada da cabeça, então ela precisa do que a gente chama de pedículos. Então tem um pedículo que vem da parte de cima, tem um pedículo que vem do lóbulo, tem pedículo que vem de trás e de dentro também. Quando você reduz as orelhas, você acaba cortando esse suprimento sanguíneo em certas porções. Se você reduzir as três partes juntas, certamente você vai ter uma necrose, que é uma perda de alguma porção, principalmente de pele, e que vai gerar uma deformidade adquirida nesse resultado. Assim, a gente pode combinar duas das três partes para serem reduzidas. E as mais comuns serem combinadas é o lóbulo com a porção superior, ou a porção superior com o terço médio, que é a concha. Tá? Então essas são as duas combinações que a gente mais faz, mas também faz reduções isoladas. Vocês podem ver que existem inúmeras possibilidades, e essa que é a chave que eu comentei com vocês, que é a individualização, a personalização do tratamento, que a gente faz toda essa simulação aqui no consultório.
Eu gosto de comentar que a cirurgia é feita totalmente aqui, não é no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico é só a execução do que a gente já combinou. Inclusive isso faz o paciente ficar muito satisfeito, porque na hora que você está nivelando a expectativa com o resultado, ele sabe onde vai chegar. Muitas vezes eu recebo e eu amo essa mensagem e falar assim, doutor, ficou melhor do que eu esperava. Tá ótimo, é isso que a gente quer, nivelar bem com a realidade e a expectativa do paciente. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho de como que é o procedimento em si e a rotina. É um procedimento de mais ou menos 2 horas de duração. A gente faz com anestesia local e sedação. Então, minha anestesista pega a veia do paciente, coloca ele para dormir, a gente faz todo o bloqueio da região da orelha e faz toda a cirurgia. No pós, a gente faz um curativo que fica de 3 a 5 dias, a gente retira no consultório e depois o paciente só vai usar aquela faixinha no período noturno para evitar um trauma na orelha. O resultado ele é progressivo, cerca de 2, 3 semanas, já não parece tanto que foi operado, já tem um resultado bem natural. Se você gostou, quer saber um pouquinho mais dessa dinâmica, quer marcar sua consulta presencial ou por videoconsulta, entre em contato conosco. E é claro, esse vídeo você pode compartilhar com alguém que tenha a mesma questão ou que tenha essa motivação que você buscou aqui e curtir, é claro, sempre para divulgar o nosso canal. Obrigado, até a próxima.